Olá, sou o Arthur, engenheiro agrônomo responsável técnico aqui da Copérgia. Vou estar comentando com vocês sobre um pouco da produção de sementes, mais especificamente sobre a nossa cultivar NS6209RR. Vou estar passando para vocês o passo a passo de como o que eu fiz, para a gente chegar nesse resultado, nesse produto. E a gente começa pela seleção de um material genético de qualidade, um material genético certificado, que proveniente de instituições certificadas, conhecidas, instituições registradas, que garantem uma pureza genética e uma qualidade do material que vai ser propagado garantida, Essa semente que a gente usou é uma semente C2 que deram origem a essa S1, que são uma semente não certificada, que não é produzida certificadamente. Depois desse uso, dessa escolha desse material genético, a gente parte para a escolha da área de produção. Tem que ser uma escolha estratégica e que agrade diferentes critérios técnicos. Tem que ser a gente tem que ter uma garantia que vai ter um isolamento genético, então não vai ter outras cultivares sendo plantadas na mesma área. Tem que ser uma propriedade livre de doenças, antes de fazer a lavoura, eu fiz uma análise de solo para saber como é que estava a nutrição desse solo. Pesquisei sobre o histórico da propriedade para saber as principais doenças que já tiveram, as culturas que foram cultivadas anteriormente, e para que a gente tenha uma condição ideal para esse cultivo, Depois da escolha dessa área, do produtor que foi contemplado, que cumpriu com os requisitos, eu fiz um planejamento do plantio. Cuidei com o espaçamento adequado, com a época de plantio adequada e considerando essas as adversidades climáticas, evitando o risco de pegar um dia muito chuvoso para o plantio, uma época muito chuvosa, uma semana de muita chuva, e esse cuidado especial com o espaçamento, da nossa cultura. Fiz um manejo fitossanitário, um manejo integrado de pragas, e antes de continuar de preparar o cultivo, a gente já tinha feito, eu e meus colegas, a gente já tinha feito um levantamento de quais princípios ativos a gente utilizaria nessa nossa produção, para evitar ficar numa correria depois de que aparecesse alguma coisa, buscando qual seria a melhor opção. Então, com base no histórico da nossa área, já fizemos esse levantamento e já tinha certeza de qual produto a gente utilizaria. Por mais que a semente que o cultivo da soja, que a planta da soja se autopolinize, é importante ter esse cuidado também de polinização cruzada, para evitar uma contaminação genética. Para colheita e pós-colheita, eu realizei uma análise do ponto de colheita, com teores de umidades adequados, e no momento da colheita as máquinas estavam reguladas adequadamente, numa velocidade adequada e limpas, esterilizadas, estavam para evitar essa contaminação tanto de outras sementes quanto de doenças. Depois eu fiz da colheita dessa semente, eu fiz uma análise, submetemos
análises de laboratório comuns e que são obrigatórias, como o teste de germinação. Fiz uma análise do vigor, da pureza e da sanidade dessas sementes, para fornecer para o mercado só realmente os lotes que apresentaram conformidades legais, né, que estão dentro dos padrões requeridos pela legislação. Tudo que eu fiz eu fui registrando, documentando, para que essa semente tenha essa rastreabilidade, esse selinho de rastreabilidade que tem na nossa semente. É por conta disso. A gente tem um controle detalhado de tudo que a gente faz para dar para o nosso cliente essa transparência, né? Então agora eu vou, já que eu comentei sobre a nossa produção aqui, das sementes, né? Eu vou comentar sobre essa questão que nos lançaram sobre essas diferenças de 5 lotes de sementes de arroz, né? Os resultados mostrados nessa tabela nos mostram altos valores de germinação, né? Se mostrando um indicativo de que as sementes trabalhadas, quando dispostas num ambiente inerte ou com condições favoráveis, têm uma capacidade de germinar. Porém, os próximos testes mostrados aqui pela tabela mostram uma outra realidade. Tanto o teste de emergência em campo quanto o índice de velocidade de emergência mostram valores entre os lotes bastante diferentes. Isso nos diz muito de como será a disposição da nossa lavoura. Essa diferença entre os lotes vão resultar numa lavoura bastante desuniforme, com plantas em diferentes estádios fenológicos, comprometendo os manejos de fertilidade, o controle de doenças, o controle de pragas e a colheita. Pois quando a gente pensa também numa qualidade de aplicação, se a gente tem plantas em diferentes estádios, complica, porque os diferentes tipos de ação dos herbicidas, dos fungicidas, requerem essa compreensão do estágio fenológico e que ele esteja no momento adequado, né, para ter uma assertividade da aplicação, para não estar jogando o produto fora. Além disso, essa desuniformidade vai dificultar a entrada do maquinário e gerar danos na planta, machucados, quebras que podem estar facilitando a entrada de pragas e doenças. Esses resultados nos mostram a diferença do lote 1 para o lote 2 dos demais, nos mostram que esse cultivo teve algum probleminha que abaixou os índices, né? Seja por doenças fúngicas, um transporte mal adequado, uma colheita mal feita, prejudicando a sanidade, o vigor, a viabilidade dessa semente. Então, se eu tivesse que tomar uma decisão final sobre o uso dessas sementes, desses lotes, né, eu recomendaria o uso dos lotes 1 e 5 para obtenção de sementes de qualidade, mas não descartaria o uso dos lotes 2 e 3, que tiveram números inferiores, porém aceitáveis, e descartaria com certeza o lote 4. Um grande abraço e um obrigado, fico à disposição para tirar dúvidas, só deixar aqui nos comentários.